Hoje vamos aprender um pouco mais sobre estilização de planilhas no Planilhas Google. E para isso, teremos um exemplo prático no qual iremos estilizar esta planilha para que ela fique mais semelhante com esta planilha, proporcionando uma melhor experiência para a pessoa que for utilizar a planilha e deixando os dados, valores e informações da planilha de forma mais organizada para atuar com esses dados, compreender as informações da planilha, tornando muito mais intuitivo. E para isso temos aqui exemplos de dados fictícios e didáticos para estudo. Então, uma planilha que possui um título, possui os meses do ano, possui valores para cada respectivo mês, o somatório dos valores para cada respectivo mês e uma contagem de quantos meses estão acima de um valor, acima de outro, e o somatório do total de valores do ano. Então, vamos iniciar estilizando primeiro o título. Então, vou selecionar esta célula que possui o título e vamos selecionar também as células da linha 1 e linha 2 até essa coluna M. Então, tendo todas essas células selecionadas, vamos apertar aqui nesse atalho de mesclar células. E agora cada uma daquelas células foram unidas para formar uma célula maior. Porém, o texto ficou lá no início. Como podemos centralizar esse texto? Aqui em alinhar na horizontal, há essa opção de centro. E aqui nesse atalho de alinhar na vertical, há essa opção de meio. Então, agora o título já está adequadamente centralizado. Vamos também estilizar este subtítulo, esta seção lateral da planilha. Então, da mesma forma que fizemos com o título principal, vamos selecionar as células, mesclar células, alinhar na horizontal e alinhar na vertical, ao meio. E além disso, aqui vamos nesse atalho de rotação do texto e selecionar essa opção para empilhar verticalmente o texto. Muito bem, então já temos o título principal e esse subtítulo lateral. Agora podemos também estilizar a célula e o texto. Então, para estilizar a célula, vamos aqui em cor de preenchimento e podemos selecionar uma cor para estilizar esse subtítulo lateral. Então, por exemplo, esta aqui. E aqui no título principal vamos fazer o mesmo. Adicionar uma cor para estilizar essa célula com o subtítulo, aliás, com o título principal. Poderíamos, por exemplo, selecionar esta cor e alterar também a cor do texto neste exemplo. Podemos também selecionar aqui o título e aumentar o tamanho da fonte. Então, aqui em tamanho da fonte, vamos colocar, por exemplo, a fonte tamanho 24. E aqui no subtítulo lateral, uma fonte tamanho um pouco menos, 14. Muito bem. Agora, vamos começar a estilizar os meses. Então, vamos lá. Podemos novamente utilizar aquela opção de mesclar células. Então, vamos aqui utilizar uma altura de 2 linhas. Então, meses, mesclar células, novamente alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Vamos trocar a cor de preenchimento e também alterar a cor do texto. Podemos aumentar a fonte, colocar, por exemplo, um tamanho 16. E agora vamos fazer o mesmo de mesclar as células e adicionar estilização para cada um dos meses. Então, vou selecionar aqui cada um dos meses. Muito bem, então, foram mescladas as células dos meses, então, entre as linhas 4 e 5 para cada coluna de cada mês. Agora podemos selecionar todos esses valores e, novamente, então, alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Vamos alterar a cor de preenchimento e podemos aumentar a fonte para 14, por exemplo, melhor, 12. Muito bem. Agora, estilização dos valores. Então, aqui para o título dessa seção, novamente,
mesclar células, alinhar na horizontal ao centro, alinhar na vertical ao meio. Vamos aumentar a fonte para um tamanho 14 e alterar a cor de preenchimento da célula e também a cor do texto. Agora vamos estilizar os valores respectivos para cada mês. Então, novamente, cor de preenchimento. Vamos escolher aqui, por exemplo, esta cor. E, selecionando todos os campos, vamos aumentar o tamanho da fonte para 14, aqui em tamanho da fonte. E, novamente, alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Muito bem. Podemos também adicionar, por exemplo, uma formatação condicional. Vou rapidamente alterar este aqui. Muito bem. Então, selecionamos os valores, formatar, formatação condicional, e agora, quando alguma regra for verdadeira, haverá uma formatação que depende dessa condição. Então, por exemplo, aqui nas regras de formatação, formatar célula C. Aqui, por exemplo, então, se o valor for maior que, por exemplo, 250, vamos adicionar um estilo de formatação com uma cor diferente. Então, por exemplo, esta, aperto em concluído, e muito bem. Aqui, quando um valor é maior que 250, ele recebe uma formatação, uma estilização diferente. Vamos também estilizar essas células de total por mês, lembrando que elas vão basicamente fazer a soma dessas duas células de valores, né? Então, seria o mesmo que dizer igual a soma, selecionar a função e selecionar essas duas células e fechar parênteses. Vou replicar esta fórmula para as demais células, então tem essa bolinha azul aqui no canto. Vou apertar sobre ela com o botão do mouse e arrastar para as demais células. Então, somas realizadas de forma dinâmica, então se alterarmos os valores, essa soma dinamicamente vai sendo ajustada também. Para facilitar, que até agora fizemos o ajuste do tamanho da fonte e os alinhamentos horizontais e verticais do texto, célula por célula, espaço por espaço, poderíamos simplesmente agora selecionar todos esses campos, adicionar o tamanho da fonte 14, isso poderia ter sido feito desde o início também, já deixar tudo padronizado em tamanho de fonte, o estilo de alinhamento, enfim. Então vamos alinhar na horizontal mais ao centro e alinhar na vertical mais ao meio. Muito bem. Agora, vou aumentar um pouquinho aqui a coluna A. Muito bem. Vamos adicionar aqui uma cor de preenchimento para o total por mês, alterar a cor do texto e podemos também alterar aqui a cor de preenchimento. Então, muito bem, já temos estilizado o título, o subtítulo lateral, os meses, os valores, o total por mês. E agora vamos fazer a estilização dessas estatísticas que retornam algumas informações, como, por exemplo, quantos valores são acima de 450, quantos são acima de 550, no caso das somas, né, do total por mês. E isso está sendo feito utilizando uma função, que é a cont.c. Então, seria, por exemplo, igual a cont.c, que vai fazer uma contagem condicional quando for respeitado um critério dentro de um intervalo. Então, o intervalo poderia ser este aqui, ponto e vírgula, e o critério, entre aspas, maior que 450. Então, poderia ser feito isso aqui. E, da mesma forma, nesta outra. Então, é igual a cont.c, selecionando o intervalo que possui as somas. E o critério vai ser para retornar a contagem, aumentar, contar mais 1, quando o valor da soma for maior que 550. Então, dessa forma, já estaria funcionando de forma dinâmica. As contagens para acima de 450, acima de 550, e o total do ano ele vai ser basicamente a soma, então igual a soma, e seleciona todos os valores de total por mês. Muito bem. Mas, continuando então aqui a questão da estilização, vamos fazer o seguinte: mesclar no tamanho de 3 células, para o título ficar mais organizado. Então, novamente,
Vou selecionar e aplicar o tamanho 40, pouco menos até, 36, tamanho da fonte 36 e o tamanho da fonte 36. E aqui também, para o valor, vamos mesclar algumas células para dar um pouco mais de espaço, pois vamos aumentar a fonte. Então, novamente, mesclar células e agora sim, 40. Vamos voltar aqui a fonte tamanho 40. E muito bem, agora basta alterarmos a cor de preenchimento. Então, inclusive uma dica, se pressionar a tecla Ctrl no teclado, segurar ela pressionada e com o botão do mouse for clicando em outras células, podemos selecionar todas elas ao mesmo tempo. E agora basta então alterarmos a cor de preenchimento e podemos também alterar a cor do texto. E por fim, vamos fazer o mesmo para os valores. Então, vou clicar sobre uma célula, manter a tecla Ctrl do teclado pressionada e clicar com o botão do mouse sobre as demais informações e vamos alterar a cor de preenchimento. E temos aqui já uma estilização básica para a planilha. Poderíamos fazer mais alguns ajustes, mas a planilha já mudou bastante da forma inicial, que ela estava sem estilização, sem formatação, para o formato que ela ficou agora. Mais alguns ajustes poderiam ser feitos, mas enfim. E por hoje é isso. Realizamos a estilização de uma planilha no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.